Descobri quem realmente era meu pai e isso mudou tudo. A minha vida sempre foi pautada por um silêncio ensurdecedor que vinha do lado esquerdo da minha árvore genealógica. Para a maioria das pessoas, a figura do pai é uma presença, seja ela amorosa ou conflituosa. Mas para mim, meu pai era uma lacuna, um espaço em branco em todos os formulários da escola. E um fantasma que minha mãe, Dona Helena, trancava as 7 chaves em um quarto mental, onde eu nunca tive permissão para entrar. Eu cresci em uma cidade pequena no interior, onde o peso de não ter um sobrenome paterno era compensado pela dedicação absoluta da minha mãe. Uma mulher que trabalhava como costureira e que parecia ter envelhecido 10 anos para cada um dos meus aniversários. Ela dizia que ele era um viajante, um homem de negócios que havia partido antes de eu nascer, e que o destino, em sua face mais cruel, o havia levado para longe de nós de forma definitiva. Eu aceitei essa história por 25 anos. Aceitei as fotos inexistentes, a ausência de parentes por parte dele e o olhar de pânico que cruzava o rosto da minha mãe, sempre que eu tentava cavar um pouco mais fundo. Mas o destino tem uma forma irônica de desenterrar o que a gente passa a vida tentando esconder. E tudo começou a desmoronar em uma tarde chuvosa de terça-feira, quando recebi uma notificação no meu celular sobre um teste de ancestralidade que eu havia feito meses antes, por pura curiosidade e tédio. O resultado não apontava apenas origens étnicas. Ele apontava uma correspondência de DNA de primeiro grau. 50% de compatibilidade. Um pai. O nome que aparecia na tela não era o de um viajante romântico ou de um empresário azarado. O nome era Arthur Valente. Naquele momento, eu não sabia quem era Arthur Valente, mas o Google sabia. Ao digitar aquele nome, a primeira coisa que surgiu não foi um perfil em rede social, mas uma série de manchetes de jornais de 30 anos atrás. Arquivos digitalizados com fotos em preto e branco de um homem que tinha exatamente o meu olhar, o meu formato de rosto e aquela expressão levemente melancólica que eu sempre achei que fosse exclusividade minha. Arthur Valente não era um homem comum. Ele era o principal suspeito de um dos maiores escândalos financeiros e desaparecimentos misteriosos da história do país. Ele era um homem acusado de orquestrar um esquema que drenou economias de milhares de famílias e que, na véspera de sua prisão, simplesmente evaporou da face da terra, deixando para trás uma esposa legítima, 2 filhos e uma trilha de destruição. O choque foi tão físico que precisei me sentar. Eu era filha de um homem que o país inteiro odiou, um homem que foi caçado pela Interpol e que, teoricamente, nunca havia sido encontrado. Mas se o teste de DNA apontava para ele e o teste estava ativo, significava que alguém, em algum lugar, havia enviado uma amostra de DNA recentemente. E não era Arthur Valente quem havia enviado, pois ele teria hoje quase 70 anos, e segundo os registros, estaria morto ou escondido. A correspondência vinha de um perfil privado chamado AV Júnior. Eu tinha um irmão que eu nunca soube que existia e que aparentemente também estava procurando por respostas. Decidi que não confrontaria minha mãe de imediato. Eu sabia que ela mentiria de novo, que usaria o escudo do "fiz pra te proteger", pra me manter no escuro. Em vez disso, entrei em contato com o perfil. Marcamos um encontro em uma cafeteria em outra cidade, um lugar neutro, onde as sombras do meu passado não pudessem me alcançar. Quando cheguei lá, vi um homem que parecia a minha versão masculina, alguns anos mais velho, vestindo um terno impecável e com uma postura de quem carregava o peso do mundo nos ombros. O nome dele era André, e o que ele me contou naquela tarde não foi apenas a história de um pai ausente, mas a história de um monstro que usou a minha mãe como seu último esconderijo. André me contou que Arthur Valente não era apenas um golpista financeiro, ele era um manipulador sociopata. Quando o cerco apertou, ele fugiu para a nossa cidadezinha no interior, mudou de nome e conheceu a minha mãe, que na época era uma jovem ingênua e solitária. Ele a seduziu, não por amor, mas porque precisava de uma cobertura, de uma vida pacata onde ninguém suspeitaria de um homem de negócios. Ele viveu com ela por 2 anos sob uma identidade falsa, e eu fui o resultado dessa farsa. Mas o que minha mãe nunca me contou, e que André descobriu através de cartas que a mãe dele guardou antes de falecer, era que Arthur nunca parou de operar seus esquemas. Ele usava o endereço da nossa casa humilde para lavar dinheiro de novas vítimas, usando o nome da minha própria mãe em documentos que ela assinava sem ler, acreditando que estava ajudando o homem que amava. Quando a polícia chegou perto demais, Arthur não desapareceu simplesmente. Ele forjou a própria morte em um incêndio em um galpão, onde um corpo não identificado foi colocado para que o caso fosse encerrado. Ele fugiu, deixando minha mãe grávida de mim, com uma mão na frente e outra atrás, e com uma dívida colossal e processos criminais que ela levou décadas para conseguir limpar, mantendo o silêncio para que eu não fosse marcada pelo estigma de ser a filha de um criminoso procurado. Mas a história ficava ainda pior. André me olhou nos olhos e disse que o motivo de ele ter feito o teste de DNA foi porque ele recebeu uma ligação anônima há 1 mês. Uma voz velha, cansada, mas inconfundível. Arthur Valente estava vivo. Ele estava morando em uma vila isolada no litoral, vivendo do que sobrou de suas contas secretas. E agora, sentindo o fim da vida se aproximar por causa de uma doença terminal, ele queria reunir o seu legado. Ele não queria perdão. Ele queria que nós, os filhos, cuidássemos do que restou do seu império sombrio. E mais do que isso, ele queria que nós o protegêssemos das autoridades que ainda mantinham o seu caso aberto como pendente. Eu senti um nojo que subiu pela garganta. Aquele homem, que nunca trocou uma fralda minha, que destruiu a juventude da minha mãe e a infância do André, agora surgia do nada exigindo lealdade de sangue. André queria ir até lá. Ele queria confrontar o homem que destruiu a família dele. E eu, movida por uma mistura de ódio e uma necessidade doentia de entender quem eu realmente era, decidi ir junto. Viajamos por 6 horas até uma casa imponente, escondida atrás de muros altos e câmeras de segurança, em um penhasco de frente para o mar. Ao entrar naquele lugar, não vi um vilão de filme, mas um idoso em uma cadeira de rodas, ligado a tanques de oxigênio. Ele nos olhou e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Ele começou a falar sobre como ele foi vítima do sistema, sobre como ele fez o que fez para garantir que seus filhos nunca passassem necessidade. Ele teve a audácia de olhar para mim e dizer que sempre me amou de longe, que mandava dinheiro para minha mãe através de terceiros, dinheiro que eu sabia que minha mãe nunca aceitou, preferindo se matar de trabalhar do que tocar naquele sangue financeiro. Naquele momento, eu percebi que a verdade era muito pior do que ter um pai morto. A verdade era que eu era o subproduto de uma mente criminosa que não sentia remorso. Ele nos ofereceu códigos de acesso para contas em paraísos fiscais, valores que mudariam a minha vida e a do André para sempre. Ele achava que cada pessoa tinha um preço, e que o nosso preço seria o silêncio e o cuidado com ele em seus últimos dias. Ele não morreu como um herdeiro de um império ou como um patriarca reunido com os filhos. Ele foi preso em uma maca de hospital, sob os flashes de câmeras que ele passou a vida evitando.
Descobrir quem era meu pai mudou tudo porque me fez entender que o sangue pode ditar o DNA, mas o caráter é ditado por quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Eu não sou a filha de Arthur Valente. Eu sou a filha da Helena, a costureira que teve a coragem de enterrar um monstro para que uma criança pudesse crescer acreditando no bem. O vazio que eu sentia foi preenchido, não pela presença dele, mas pela certeza de que eu não precisava dele para ser inteira. Minha história não começou com um escândalo financeiro. Ela começou com o sacrifício de uma mãe que transformou o silêncio em proteção. E essa, no fim das contas, é a única verdade que importa.